Olá pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Gomes, eu sou procuradora da Fazenda Nacional e aqui eu entrego para você o passo a passo para sua aprovação em procuradorias. Então, se o seu sonho é ser procurador municipal, procurador estadual ou pertencer a uma das carreiras da AGU, este é o seu lugar. Hoje a gente vai falar sobre um ponto extremamente importante da sua preparação que diz respeito à sua saúde mental. Como que você vai lidar com esse período em que você aparentemente está parado, vendo a vida ao redor acontecendo, enquanto você cumpre o seu cronograma de estudos. E dentro desse período, adversidades acontecem. Então, a gente não pode esquecer que, para além de um bom método de estudos, de um bom cronograma de estudos, de ter ali dentro do seu cronograma todos os pilares da aprovação, para além de saber fazer uma boa revisão, a gente também precisa cuidar dessa parte de saber encarar psicologicamente esse período em que a gente não tem resultado palpável enquanto a gente não tem a aprovação. A gente pode ter bons resultados em simulados, a gente pode chegar muito perto da nota de corte de um determinado concurso, e esses são excelentes resultados. Mas a verdade é que o resultado palpável ele só vem com a aprovação. Diferentemente da área privada, em que você consegue visualizar aquela progressão. E aí, quando a gente fica nesse período cumprindo o cronograma de estudos, muitas vezes recluso em casa, a gente tem a sensação de que as pessoas ao nosso redor estão progredindo e a gente está ficando para trás. A vida está acontecendo e nós estamos parados. Então, saber lidar com essa situação é extremamente importante. E veja, se você esquece desse ponto, acaba que você pode estar muito bem na parte mais técnica. Um excelente método de estudos, você pode estar cumprindo o cronograma de estudos muito bom, mas no dia da sua prova, você pode não estar psicologicamente bem, ou de repente, no meio da sua trajetória, você não consegue sustentar mais essa decisão de ser aprovado no cargo dos sonhos, simplesmente porque o cenário ao seu redor, as adversidades, as circunstâncias que estão acontecendo, estão influenciando diretamente na sua saúde mental, estão pressionando demais e você não consegue, então, sustentar isso. Portanto, a gente não pode negligenciar essa parte que é extremamente importante, porque você pode colocar tudo a perder, todo o bom trabalho que foi feito na parte mais técnica, porque você deixou esse lado da sua saúde mental sem ter o bom preparo também. E aqui eu quero falar para você que a gente tem a falsa ideia de que é simplesmente colocar em prática o cronograma de estudos que foi passado pelo cursinho por aquele professor que já foi aprovado e que a gente não vai ter nenhum tipo de adversidade durante o nosso caminho. Mas isso é uma ilusão, isso é uma utopia. Na prática, a gente enfrenta várias adversidades. E aqui eu quero começar falando sobre um ponto que muitas vezes faz com que vocês pequem também na parte técnica, na parte do método de estudos, do planejamento de estudos, que é querer de forma muito afobada que o edital saia para amanhã. Bom, eu decidi estudar hoje e eu preciso de um resultado para ontem. Então, esse edital tem que sair para ontem. Aí, na hora que o edital sai, você percebe que você não está no seu melhor. E aí, chega na hora da prova, você desperdiça esse edital. Então, nesse primeiro momento que você decide estudar para procuradorias, entenda, você tem o objetivo de não desperdiçar edital. Então não queira que o edital saia imediatamente, que durante o ano tenha trocentos editais. Porque se você não tiver preparado, você simplesmente vai desperdiçar aquele edital. E aí
vai precisar de um outro longo período para aquele edital daquela procuradoria ser publicado novamente. Então, não fique com essa afobação de querer que o edital saia para ontem porque você está perdendo oportunidades. Você só vai perder oportunidade se você não estiver preparado. Não adianta nada você ter o edital se você não estiver competitivo o suficiente para buscar ali uma aprovação. Então, a sua preocupação não é se o edital vai sair em breve. A sua preocupação é em se tornar a sua melhor versão, a sua versão de aprovado, para no momento em que o edital for publicado, e ele vai ser publicado, ele sempre é publicado. A gente fica ali remoendo, poxa, já tem um tempo que tal edital não é publicado, mas de repente, quando ele é publicado, dá aquele frio na barriga e você pensa, peraí, será que eu utilizei o período sem edital da melhor forma? Será que eu estou competitivo para poder não desperdiçar esse edital? Então, a gente já começa com esse ponto importante para a sua saúde mental. Veja, não fique o dia inteiro atrás de saber notícias de quando é que o edital vai ser publicado, quando é que eles vão escolher a banca, será que já formaram a comissão? O edital vai ser publicado nesse período que você está buscando essas notícias e muitas vezes se desestabilizando emocionalmente por causa disso, porque você quer que as coisas na sua vida aconteçam em tempo recorde, você está perdendo tempo, você está perdendo tempo de estudos. É isso que vai te dar o resultado. Não é ficar buscando notícias novas que vai te dar resultado. Não, se você não estiver bem preparado, o edital vai ser publicado e você vai desperdiçá-lo. E agora, pessoal, passando para um outro momento, eu quero falar sobre as adversidades que eu enfrentei durante a minha trajetória, e não foram poucas adversidades, e a gente tem a falsa ideia de que quando alguém passou em concurso público num tempo menor do que o esperado, que a trajetória dessa pessoa não teve qualquer adversidade, não teve qualquer problema, que ela não teve nenhuma insegurança, que tudo correu na mais plena leveza. Mas a prática, né, no dia a dia, só quem esteve ali sabe o que passou. Então eu quero contar para você as adversidades que eu passei e também dizer os erros que eu cometi, porque não somos perfeitos e eu não quero que você cometa os erros que eu cometi. Felizmente, em alguns momentos que eu desestabilizei, isso não foi suficiente para me fazer perder a minha aprovação. Mas de qualquer forma, a gente precisa aprender com esses erros e eu quero passar para vocês justamente para que vocês não cometam e não tenham que passar por essa mesma situação, tá certo? Então, já falamos aqui de que você precisa se concentrar no seu cronograma de estudos, em cumprir o seu plano de estudos, ao invés de ficar focado apenas em publicação de edital. Porque mais do que ter editais, você precisa não desperdiçar editais. E agora vou falar com vocês, então, sobre essas adversidades que eu passei e que eu tenho certeza que vão ser muito úteis para que vocês não cometam esses mesmos erros. Deixa eu só ajustar aqui para que fique um pouco mais visível. Então vamos lá. Primeiro ponto. Eu lembro que lá em 2015, em setembro de 2015, foi publicado o edital da PFN e na época a banca era Exaf e você tem, na grande maioria das vezes no edital, um cronograma, né, de dia para a prova discursiva, da prova oral, da prova objetiva, as habilitações que precisam ser feitas, a inscrição definitiva e tudo mais. Aquele panorama de como é que vai correr ali as fases do concurso, certo? Isso é importante para que você consiga, então, aí ter um planejamento mínimo. E aqui esse é o ponto importante, para que você tenha um planejamento mínimo. Mas o grande erro que acontece é você ficar muito focado naquelas datas. E se eventualmente a banca variar um pouco nas datas, você já começa a se desesperar, você começa a se afobar, você já não consegue mais cumprir o seu cronograma de estudos porque você não tem exatamente um prazo
aquela data que anteriormente estava estabelecida, aí você já sabe que não vai ser cumprida, você não tem exatamente uma data agora, então você já começa a se desestabilizar. Então, primeiro ponto, no meu edital da PGFN de 2015, o cronograma do edital, ele não foi cumprido. Só se cumpriu a data da prova objetiva e, posteriormente, a inscrição definitiva. O restante, a data da prova discursiva também foi cumprida. Depois da prova discursiva, nenhuma das datas foi cumprida. E a gente tem a falsa ideia de que a coisa vai correr sem problemas, mas nesse meio tempo muitas coisas acontecem. E veja, uma das partes que mais também desestabiliza o candidato é a judicialização, é a suspensão do concurso. E além do não cumprimento do edital pela ESAF, no que se refere ao cronograma, porque realmente esse cronograma do edital pós-prova discursiva, ele não foi integralmente cumprido, muito pelo contrário. Quando a gente teve o edital publicado, a prova oral estava prevista para acontecer em junho ou julho, e ela foi acontecer em outubro de 2016. Então, veja, eu tive muitos outros meses após essa previsão do edital, o que estava previsto no edital. E aí você precisa saber lidar com isso, porque você fica numa situação em que você não tem uma data estabelecida, mas você não pode perder a força do estudo. Porque muitas vezes a pessoa ela se cansa, ela não consegue mais ter aquele foco, aquela disciplina, porque não tem uma data estabelecida. E a gente tem que saber lidar com isso. Veja, pode acontecer isso no seu edital. Na PGE São Paulo, nós tivemos várias circunstâncias em que os candidatos não sabiam qual seria a data da próxima prova. E ainda assim, eles tiveram que manter o estudo forte, porque poderia acontecer a qualquer momento. Eu lembro que na prova da AGU, que aconteceu junto com a prova da PFN em 2015, né, foram editais que correram juntos. Eu me recordo que ficou um longo período para ser marcada a data da prova oral. E quando foi marcada, foi logo assim, 15 dias depois que a data foi publicada, já realizou a prova oral. Eu não lembro se foi 15 dias ou uma semana. Eu lembro que foi um prazo muito curto. Então, se você deixou a peteca cair durante o período em que você estava sem a data, você é surpreendido e muitas vezes você perde essa grande oportunidade. Então, veja, a gente precisa saber lidar com isso. Saber que nessas circunstâncias de concurso, existem várias situações que estão fora do nosso controle, principalmente no que se refere à banca, porque a banca tem suas atribuições e pode ser que ela não consiga cumprir com aquelas atribuições dentro do prazo que ela estabeleceu. Você tem outras situações também com demais candidatos e a judicialização pode acontecer. Veja, na minha prova discursiva da PFN, eu lembro que um dos candidatos, em razão da não divulgação dos espelhos da discursiva, ele impetrou um MS e ele conseguiu a suspensão do concurso enquanto a ESAF não fizesse aí a divulgação desses espelhos. Então, nós tivemos esse momento em que parecia que tudo tinha parado, parecia que o meu mundo tinha caído. Eu pensei, o que vai acontecer agora? Porque eu nunca tinha passado por aquilo. Na minha cabeça, o concurso ia fluir sem grandes problemas. Só que aí, de repente, já teve esse MS que suspendeu, então, o concurso. Aí a ESAF veio e publicou os espelhos da discursiva. Aí, quando ela publicou esse espelho, ela teve que abrir novo prazo para o pessoal poder recorrer em cima desses espelhos que foram divulgados. E aí, o que aconteceu? Criou-se aquela expectativa imensa de que, em razão desses novos recursos, que teria, então, um número altíssimo de novos aprovados entrando para a prova oral. E eu lembro que a minha nota da prova discursiva tinha sido
bem ali na rapa. Eu estava bem na rapa e eu comecei a ficar extremamente desestabilizada, porque eu pensei, agora nós vamos ter nova correção aí, avaliação dos recursos, muita gente vai entrar e eu posso até mesmo ficar de fora. E aquilo não saía da minha cabeça e eu não conseguia cumprir exatamente com o meu plano de estudos, porque eu ficava com aquilo na minha cabeça. Nossa, agora eu vou ter mais pessoas indo para a prova oral, pode ser que eu fique de fora, porque eu posso ficar de fora em razão da cláusula de barreira. E aquilo foi tomando uma proporção imensa, até que, passado todo esse período de recurso e também avaliação dos recursos, nós tivemos a publicação da lista dos que seriam incluídos entre os aprovados para a prova oral. E aí eu lembro que nesse dia eu estava com uma ansiedade absurda, eu estava totalmente desequilibrada e eu pedi para minha mãe olhar. Falei, mãe, dá uma olhada no edital que foi publicado com os novos aprovados, veja quantos foram, porque dependendo de quantos foram, pode ser que eu fique fora dessa prova oral. E aí, a minha mãe, coitada, ela não sabia exatamente o que ela precisava olhar. A gente sabe que muitas vezes, né, esses editais vêm com várias informações e não são tão objetivos, então ela não sabia exatamente o que olhar. Só sei que eu falei, não, peraí, deixa que eu olho. E aí foram incluídos só mais 4 aprovados. E aquilo já me deu uma equilibrada, né? Eu pensei, não, agora a coisa vai fluir. Só que o que aconteceu? Muitas pessoas acabam partindo para a judicialização para conseguir nota para se manter no concurso e para a prova oral. E isso não foi diferente na PFN. E aí, todo diário oficial, na sexta-feira, assim, ou quinta-feira, aparecia um novo incluído lá em razão de decisão judicial. E eu comecei a ficar extremamente desequilibrada com isso, porque eu pensava, nossa, se vários entrarem em razão da judicialização, será que eu saio porque tem a cláusula de barreira? E aquilo tomava o meu dia. Veja, você não pode lidar dessa forma. Você já tem ali a sua aprovação para a prova oral. Isso já está certo. Naquela circunstância, hoje, vendo a prática, a chance de eu não estar na prova oral era baixíssima, baixíssima, baixíssima. E ao invés de continuar ali com um bom treinamento para a minha prova oral, seguindo forte com o meu cronograma de estudos, fazendo simulados de prova oral com os professores, com meus colegas que também estavam ali indo para a prova oral, eu muitas vezes ficava lá fuxicando o diário oficial para ver se tinha algum outro que tinha sido incluído ali em razão da judicialização. Então, esses pontos que estão fora do nosso controle, eles só vêm para desestabilizar a nossa saúde mental. A gente se sente extremamente pressionado. É muito difícil você conseguir equilibrar todos esses pratos, principalmente quando é algo que você não pode fazer nada a respeito. Então, nessa circunstância, o que eu indico para você? Respire fundo, tire um momento para racionalizar aquela situação. Não seja tão emotivo a ponto de achar que tudo vai ser perdido por causa daquela situação. Aquilo vai se resolver. As bancas sempre resolvem essa situação. E naquela minha circunstância não foi diferente. Demorou para se desenrolar, para se desdobrar, mas aconteceu, a prova oral chegou, eu estava lá na prova oral, eu podia ter ficado mais tranquila, ter levado esse período até a prova oral de forma mais leve, mas eu decidi levar de forma mais pesada e eu não indico por quê. Porque a conta chega. A conta chega quando a gente não trabalha essa nossa parte psicológica. E então nós tivemos todos esses momentos de suspensão da prova oral, primeiro por causa do MS, segundo porque a gente teve a nova abertura aí de prazo para recurso e posteriormente nós tivemos outras suspensões que eu não me recordo exatamente o motivo, só sei que de junho, julho passou para outubro. Então foram meses que eu tive que tirar
força para manter a disciplina, não sei de onde, mas foi possível. Poderia ter levado de forma mais tranquila? Poderia, mas ainda assim eu consegui. Então, de tudo isso que a gente tem que perceber é que se a gente focar o nosso esforço em algo que não está sob nosso controle, a gente não tem energia para colocar naquilo que a gente tem controle. Porque eu já falei isso aqui em outras circunstâncias no canal. A nossa energia para fazer as coisas do dia, ela é finita. Tanto é que quando você termina o seu dia, você está cansado. Às vezes uma atividade que a gente pensa que ela vai exigir apenas do nosso esforço mental, que ela não vai, então, gerar uma diminuição da nossa energia, na verdade, ela é a que mais nos suga. E aí, no fim do dia, a gente tá com aquela sensação de um corpo que passou um trator por cima. E a gente não tem energia para mais nada. Ou seja, isso significa que a gente não consegue ter energia para tudo. Então, se você coloca a sua energia em algo que você não tem controle e você fica remoendo aquilo, na hora que você for passar para colocar energia no que você tem controle, que é os seus estudos, para você elevar a sua posição ali no concurso, você já não tem energia. Então você precisa saber aonde é que você está alocando essa sua energia. Precisa ser num lugar certeiro, porque ela é uma energia finita. Então, nessas circunstâncias, racionalize, olhe o que é que você tem controle, o que não tem controle. Deixa eu entender aqui, deixa eu ter clareza dessa situação. Não há nada que eu possa fazer nesse ponto. Então, eu vou ficar com aquilo que eu tenho controle. Eu vou colocar energia nisso e os caminhos vão se abrir. As coisas se desenrolaram, se desdobraram e a prova oral chegou e eu tive a minha aprovação. Veja, eu estava numa posição lá embaixo quando eu fui para a prova oral e eu consegui dar um salto em razão da minha nota. Eu fui muito bem na prova oral, mas eu poderia ter ido melhor. Tanto é que eu fiquei muito próximo daqueles que foram nomeados na primeira leva de nomeação da PFN. Eu poderia ter sido nomeada já na primeira leva se eu tivesse focado a minha energia no meu plano de estudos, no meu cronograma de estudos, ao invés de ficar remoendo todas aquelas adversidades. Porque eu tive uma colega que estava abaixo de mim da nota discursiva e ela conseguiu, ela deu um salto e entrou, então, ali entre aqueles que foram nomeados na primeira leva. E por que é tão importante você focar a sua energia naquilo que você tem controle para ter esse resultado? Porque veja, ficar fora da primeira leva da nomeação também me gerou várias situações. Quando a primeira leva da PFN foi nomeada e a gente tem aquela lista proporcional em que você tem a ampla concorrência, você tem as cotas e você tem também o pessoal que é concorrente por deficiência. Então você, ao final, tem uma lista proporcional, certo? E aí, quando tivemos essa primeira nomeação, para ter a segunda nomeação em que eu estava incluída, era necessário fazer uma remoção dentro da carreira para que os novos procuradores ocupem essas vagas que os antigos já não querem. Então, toda vez que você tem uma nomeação na carreira, antes disso você tem esse processo de remoção, certo? E a gente teve, nesse momento, uma grande discussão com relação à lista que seria utilizada para essa remoção. Se seria utilizada essa lista proporcional ou se utilizaria a lista de classificação pela nota. E tudo isso gerou uma grande discussão dentro da carreira e a remoção não andava. Nós ficamos, salvo engano, quase que 6 meses nessa discussão de qual lista seria usada para que a remoção acontecesse e a nomeação acontecesse. E eu digo,
mais uma vez, não tinha nada que eu pudesse fazer naquele momento. E ainda assim, eu não levei esse período com uma tranquilidade, ciente de que eu tinha garantido ali o meu direito à nomeação, porque eu estava dentro daquele, eu tinha um direito subjetivo àquela nomeação, porque alguns dos nomeados na primeira leva preferiram partir para outros concursos que tinham sido nomeados. Alguns partiram para a AGU, porque a PFN nomeou antes, e aí quando a AGU nomeou, alguns desses colegas preferiram partir para a AGU. Então, essas vagas do edital ficaram, então, abertas. E foi justamente nessas vagas que eu entrei. Então, eu tinha direito subjetivo àquela vaga, a nomeação. Só que o que aconteceu é que nessa hora em que todas essas coisas estão acontecendo, a remoção não anda e você vê discussão em cima de discussão, você não consegue ver a luz no fim do túnel. E eu me desestabilizei, foi um período extremamente difícil, porque eu achei que eu ia perder a PFN. E aí eu comecei a acordar 5 horas da manhã para estudar, eu não sabia nem para que eu estava estudando, porque o meu sonho sempre foi ser procuradora da Fazenda Nacional. E se aquilo não acontecesse, o que eu ia fazer? Aí eu comecei a estudar para Ministério Público, sendo que aquilo não era o meu objetivo. Então, foi um período em que eu não soube lidar mais uma vez com essas adversidades, com situações que estão fora do meu controle. Naquele momento eu poderia ter tirado para curtir a minha família, como muitos colegas fizeram, porque sabiam que mais dia menos dia iam ser nomeados. Levaram esse período com tranquilidade, mas eu não levei com tranquilidade. Eu me deixei abalar psicologicamente e aquele período foi muito conturbado, caótico. Eu não sabia para onde ir. Foi um período muito difícil. Então, de tudo isso que eu trago aqui para vocês hoje, dessas adversidades que eu comentei com vocês, saiba aonde você vai colocar a sua energia. Tudo que a gente coloca energia expande, ganha volume. Então, se você coloca energia nos seus estudos, no melhor planejamento de estudos, aquilo ganha volume. Aquilo vai você vai ganhando mais clareza dos caminhos que você deve percorrer para conseguir um resultado melhor. Agora, se você ficar focado apenas nas críticas das pessoas que estão ao seu redor, porque crítica a gente recebe desde quando a gente decide por concurso público ou quando não decide para concurso público, independentemente da sua decisão, as críticas virão. Então, decida por aquilo que você quer, que te faz feliz, porque elas virão independentemente do que você fizer. Então, se você coloca energia em críticas, elas ganham volume e isso pode fazer com que isso domine tanto você, te domine tanto que você não consegue seguir com aquilo que é importante para você alcançar o seu objetivo. Aquilo se torna tão espaçoso na sua vida e realmente, como eu disse, fica robusto, ganha volume, que você não consegue espaço para fazer aquilo que precisa ser feito para alcançar o seu objetivo, quando muitas vezes você tem uma pressão familiar. Se você foca muito naquilo, você muitas vezes começa a reparar nas suas insuficiências, ao invés de focar em mostrar que você é suficiente, que você se responsabiliza pela sua decisão, que você sustenta a sua decisão e corre atrás dela. Porque veja, a pressão familiar, ela existe e até mesmo quando ela não é uma pressão realmente expressa e visível, ela tá ali, a gente sente isso. Meus pais, eles não eram daqueles que tinham uma grande pressão sobre mim, mas eles estabeleciam prazos, eles queriam saber dos resultados, e quando eu mostrava para eles que eu estava ali me responsabilizando pela minha decisão, buscando todos os dias a minha versão de aprovado, aquela pressão diminuía, porque eles sabiam que eu estava fazendo o melhor. Eu estava com as rédeas
do meu futuro, da minha aprovação na minha mão, dominada. E isso, quando você mostra para aquela pessoa que está te pressionando, faz a pressão diminuir, porque ela entende que você está fazendo o melhor. Então, essa questão também de buscar novas oportunidades, saber se o edital vai ser publicado hoje, amanhã, depois, isso também não pode ganhar volume, porque não está dentro do seu controle. Tudo isso que está fora do seu controle precisa ter um lugar minimizado. A energia que você coloca nisso tem que ser inferior, muito inferior àquela que você coloca naquilo que você tem controle, que vai fazer a diferença para a sua aprovação. Então veja, naquele momento em que você está se sentindo pressionado, que você está desestabilizado com as circunstâncias, racionalize e pensa: se eu colocar energia nisso, vai me deixar mais perto do meu objetivo? Se a resposta for não, então você não coloca energia e você segue colocando energia naquilo que te dá aí o resultado. Busque um depoimento de um aprovado, busque um professor que passou pela situação que você passou, e aí você vai vendo que outras pessoas passaram por isso e superaram. E é esse olhar que você tem que ter, e não deixar a sua energia ser sugada por adversidades, por circunstâncias externas e opiniões externas que não vão te deixar mais próximo daquilo que você tem como um sonho, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Hoje foi uma aula mais voltada para a gente falar sobre esse nosso preparo psicológico para enfrentar essa trajetória. Se você está passando por uma situação adversa, difícil, deixa aqui no comentário, vai ser um prazer poder te auxiliar, e tenha aqui no canal como um meio, né, para você poder também buscar como sair dessas situações, porque eu também passei por isso e com certeza posso te auxiliar. Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima aula.